nessa qualidade, eu, mesmo assim, não sendo nessa qualidade, eu percebi que tinha algo a mais através dessas bonecas, tá? Algo a mais. Eu percebia que quando eu estava muito triste, muito angustiada, não sabendo assim qual é o caminho a seguir, tendo dúvidas muitas vezes da minha capacidade, porque eu sempre ouvia falar que eu não era capaz, que eu era um nada. Eu ouvi, gente, eu ouvi. E eu sempre pensei que acreditava nisso. E a boneca de pano, quando eu fiz a primeira, eu pensei, eu sou mais do que as pessoas falam, mais do que a pessoa fala. E eu posso fazer isso. Logo no início, as técnicas que eu usava, que eu aprendi, não eram técnicas fáceis, não eram técnicas tão simples. E mediante a isso, eu tive vários atropelos na vida, e também por estar dentro daquele que eu já comentei logo no início, dentro dessa rotina de depressão, de angústia, de tristeza, eu não conseguia me dedicar a 100%. Essa que era bem a verdade. Mas aí, ao longo do tempo, eu fui persistindo e fui vendo que era muito mais aquilo do que aquilo que eu pensava. E eu comecei a perceber o meu valor, eu comecei a perceber que eu podia fazer tudo aquilo que eu quisesse. E o mais engraçado na arte de fazer bonecas de pano foi que eu consegui lembrar da minha mãe. A minha mãe sempre foi a minha melhor amiga, né? Além de ser a minha mãe, a minha melhor amiga. E isso muitas vezes causou e causa até ciúmes em algumas pessoas, mas é a verdade. Ela era minha melhor amiga. E quando eu comecei a fazer a boneca de pano, vinha muito ela na minha cabeça. Porque ela me dava paninhos para eu fazer minhas bonecas, ela sempre me incentivou muito no artesanato, e uma frase que ela me falou que eu nunca esqueço e que é muito latente na minha vida até hoje, que ela sempre falava, podem roubar tudo de você, mas o seu conhecimento ninguém vai roubar. E eu sempre acreditei nisso, e é uma verdade, meu conhecimento ninguém pode roubar. E aí eu consegui perceber que a boneca de pano realista, ela tinha a possibilidade, ela me levava a me reconectar com uma parte da minha vida muito gostosa, uma parte da minha infância, uma parte onde eu brincava de boneca com a minha irmã, brincava com boneca de papel, né? A gente não tinha, minha mãe muito pobre, não tinha condições de ter uma boneca, né? De dar uma boneca pra gente. E tinha uma irmã que sempre foi um pouco melhor de situação e era casada na época, tal, e a gente esperava assim um ano inteirinho para ganhar uma bonequinha pequenininha. E veio tudo isso na minha mente, e o cheiro da minha mãe, até isso eu consegui sentir, quando eu estava fazendo a minha boneca. Então, eu percebia a magia que estava por trás de confeccionar essas bonecas. E aí eu comecei a, a me valorizar, eu comecei a ter alegria pela vida, eu comecei a querer mais da vida, mais do que a vida estava me dando naquela época. Eu comecei a procurar mais oportunidades e eu comecei aquela tristeza interior que eu sentia, que muitas vezes as pessoas acham que a gente, por ser falante, né, por ser comunicativa e coisa e tal, acha que a gente não tem tristeza. Tem sim. A gente tem tristeza. Não é porque a gente é forte que a gente não é fraco às vezes, né? Todas as pessoas, mesmo que pareçam ser fortes, lá no seu interior, tem uma certa fraquezinha, né? E eu comecei a perceber que eu era
valorizada por mim, primeiramente por mim. E aí eu comecei a perceber que aquela pessoa que falava que eu era um nada, que eu era muito gorda, na época eu pesava 120 quilos, né? Que eu parecia um elefante. E coisas que eu ouço até hoje, que tudo na minha vida é falso, que eu não sou nada disso que eu falo. E são críticas que doem, são críticas que vêm de pessoas que você jamais imaginaria que viesse e vem. Isso faz parte da vida aí, tudo bem. Aí eu comecei a perceber que essas pessoas podem falar. Papagaio fala, por que elas não podem falar? Não é verdade? E eu comecei a perceber o seguinte, que as pessoas podem falar mal da gente, pode falar mal de você. A sua vizinha pode falar mal de você. Na igreja, gente, tem pessoas que falam mal da gente. O seu marido, a sua esposa, né, pode falar mal de você. A sua mãe, a sua irmã, pode falar mal de você. O problema não é essas pessoas falarem mal de você. Esse não é o verdadeiro problema. Sabe qual é o verdadeiro problema? É você acreditar no que elas estão falando. Ela fala uma crítica em você, para você, de você, e precisa ver o que essa crítica faz aí no seu interior. Então, esse é o problema. Como é que você vai lidar com esse problema, com essa situação? Muitas pessoas não têm forças para lidar com isso, como eu também lá atrás eu não tinha forças. E eu achava que toda crítica que vinha a meu respeito, que vinha até a mim, era uma verdade, era certo. Então, eu sempre achei que eu era errada em tudo. E fazendo a boneca de pano realista, me conectando com a minha infância, me conectando lá atrás e sentindo o cheirinho da minha mãe,